dia. O dever de ajudar o próximo é o tema de hoje. Lucas capítulo 10, versículos 30 a 37. Jesus prosseguiu dizendo: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhe óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem. E se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: Qual destes 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: O que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Esse texto traz a parábola conhecida como o bom samaritano. A parábola é uma resposta de Jesus a um mestre da lei que tem a intenção de colocá-lo à prova. Nos versículos anteriores, o tal mestre da lei disse a Jesus que a lei se resumia em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus disse a ele que estava correta a resposta dele: Faz isso e viverás. Mas querendo justificar-se, ou poderíamos dizer, querendo pegar Jesus em alguma falha, o homem perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? A resposta a essa pergunta foi a parábola. O que nos quis dizer Jesus com essa parábola? Quais os ensinamentos que ela nos traz? A vítima do assalto é o ser humano, que saiu da presença de Deus, representa Jerusalém. Ele segue para Jericó, é um lugar amaldiçoado por Deus, conforme o livro de Josué, capítulo 6, versículo 26. Os assaltantes são uma figura de Satanás, que deixa o pecador vazio e quase morto em sua jornada de pecado, ao se afastar de Deus. O sacerdote e o levita, que pelas funções que exerciam, tinham o dever obrigatório de ajudar, mas não quiseram. Estes 2 representam, respectivamente, a religião incapaz de ajudar o pecador. Aliás, posso dizer com segurança que a religião é a maior travanca que o homem tem de chegar até Deus. É o maior empecilho que tem para um homem conhecer ao Senhor. Vou dar um exemplo do que eu estou dizendo. Se houve nos evangelismos, ao se tratar com pessoas religiosas, a seguinte expressão: meu pai, a minha mãe, os meus avós eram dessa religião. Eu vou seguir a tradição e morrer nessa religião. Eu já ouvi isso e, por certo, alguns de vocês também.
No caso que ela seja uma religião falsa, que não tem ensinamentos bíblicos, então essa pessoa vai para o inferno por causa da religião. No mundo há muitos religiosos, mas não salvos em Jesus Cristo. Voltemos para a parábola. Somente o samaritano resolveu ajudar. O interessante disso é que os judeus odiavam os samaritanos. O termo samaritano é usado pelos religiosos fariseus em João 8,48 como uma ofensa contra Jesus quando disseram: não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Quando Jesus perguntou ao mestre da lei: qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu corretamente: aquele que teve misericórdia dele. O próximo é, portanto, o samaritano, o único que teve compaixão e cuidou do homem ferido. Atos capítulo 2, versículo 36 diz: portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Perceba agora o peso que tem a expressão amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aquele que ama a Deus sobre todas as coisas, ama o verdadeiro samaritano da parábola, que representa Jesus Cristo. E somente um amor assim pode transbordar e se derramar sobre aqueles que entram em contato com um verdadeiro cristão. Jesus conclui dizendo ao mestre da lei: vá e faça o mesmo. Mas antes de fazer como fez o samaritano, ele precisava confiar totalmente em Jesus e se deixar curar. Precisa reconhecer que estava perdido e ferido pelo pecado. Essa é a maior de todas as curas. Alguém que reconhece que não passa de um miserável pecador perdido e aceita Jesus como seu Salvador. Muda por completo a sua situação. Passa de pecador perdido para pecador redimido pelo sangue de Cristo. Que Deus nos abençoe e nos ajude em nossa caminhada cristã. Oremos. Senhor, preciso da Tua misericórdia para entender nossa missão no dia a dia. Nos concede um espírito de amor e compaixão pelo nosso semelhante. Eu oro em nome de Jesus. Amém.